Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado. Milhões de megabytes de pura emoção. Um show de cultura, lazer e informação. Cavoque. Bem-vindos, meus amigos, mais uma vez o programa Direto no Alvo pela nossa Rádio Cavoque. Hoje nós estamos aqui ao meu lado, Coronel Varela, grande companheiro de bancada que está sempre conosco, o Vitor, bombeiro civil, que hoje estará presente aqui conosco. Vitor, por favor, gostaria que você se apresentasse aos nossos amigos, aos nossos queridos que nos acompanham aí semanalmente pela Rádio Cavoque. Positivo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Como foi falado, eu sou o bombeiro civil Vitor Brandão, atuo em Manaus aí. Já trabalhei na indústria, hoje não estou mais atuando na indústria, atuo na empresa Jungle Adventure, que trabalho de socorrismo em ambiente de selva, e já atuamos em algumas atividades aí também. Já fiz parte de um grupo de resgate bem famoso dentro da cidade de Manaus, de 2016 a 2022, participando de algumas situações reais também. Estamos aqui para colaborar hoje com o assunto que vai ser abordado. Muito obrigado, Vitor, muito obrigado. E aqui do meu lado direito, o Felipe. O Felipe é instrutor de APH, Atendimento Pré-Hospitalar. Ele vai se apresentar e vai nos dizer mais ou menos o que é isso aqui. Gente, novamente boa tarde, agradeço o convite do Coronel e do José. Então, as minhas funções, as minhas atividades são as seguintes: o atendimento pré-hospitalar, fazer o resgate emergencial e fazer a extricação, levar para a unidade intra-hospitalar, onde eles vão dar seguimento nas abordagens que serão necessárias. E nós participamos de atividades reais, buscas, resgate, salvamento, dentro de algumas instituições aqui de Manaus, de busca e resgate. E a situação do APH, o atendimento pré-hospitalar, é basicamente aquele serviço que as unidades de remoção fazem, SAMU e congêneres. Opa, muito obrigado, Felipe, pela sua presença aqui. E hoje nós vamos abrir o nosso programa abordando um tema que é recorrente aqui, Coronel, que são as excludentes de ilicitude. Essa semana, há 2 dias atrás, foi aprovado pela Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados o parecer do deputado Daniel Silveira sobre o projeto de lei que amplia as possibilidades de excludente de ilicitude para militares e policiais. O acréscimo do Silveira foi a circunstância, ele chamou assim, circunstância exculpante, estabelecendo que não será punível o excesso de agentes de segurança quando resultar de medo, surpresa ou perturbação de ânimo em face da situação. Bem, eu pouco entendo isso aqui. O especialista é o senhor. Então, eu queria que o senhor me dissesse o que são essas circunstâncias exculpantes. Bom, uma boa tarde a todos. Estamos aqui de volta, muito felizes com o retorno aqui do nosso âncora, que tentou fugir de nós, mas não conseguiu. Nós entramos aí com ação na justiça de condução coercitiva de volta para Manaus. E o juiz deu um deferimento liminar para que ele não abandonasse aqui. Também agradeço a presença dos dois, que essa pauta é importante, essa pauta para tratar, em caso, nós não podemos esquecer que aqui é a voz dos atiradores, A Rádio Cavoque nos deu essa oportunidade. E esse tema é um tema que nos é útil, até porque o CAC também é um caçador, e ele pode estar no meio da selva como companheiro e precisa de uma situação emergencial caso tenha um infortúnio. Eu acho excelente o tema, e eu tive conversando aqui com o Felipe, e ele me mostrou um kit que daqui a pouco nós vamos mostrar para vocês, e é fundamental, é pequenininho, cabe em qualquer mochila, e ele vai nos explicar depois. Mas vamos voltar. Bom, então voltando ao nosso tema dessa pauta inicial. Bom, você falou aí que o deputado Daniel Silveira, ele acrescentou aí com base nesse termo que você usou aí, que é a circunstância exculpante. Então, o que é que ele quis dizer com isso? Na verdade, o deputado Daniel Silveira, ele acrescentou
ele deu um parecer. Na verdade, ele não fez um projeto. O projeto já existe. Ele fez um projeto de lei ampliando as excludentes. E ele deu um parecer com base nessa situação. Muito interessante. Então, vamos voltar aqui o que são excludentes. Só para complementar o que você estava falando, esse projeto ele é de 2017, de autoria do deputado Jair Messias Bolsonaro, que logo em seguida foi apresentado pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Mas continue, coronel. Então, basicamente, as excludentes básicas do Código Penal, no artigo 23, são 4. Então, como o nome mesmo diz, excludente vem de excluir. Então, excluir a possibilidade de você ter cometido o delito. Então, o que é que diz a lei? Que não comete o crime. Você pode ter feito um ato, mas deixa de ser criminoso. Você matou uma pessoa, mas deixa de ser um homicídio. Se você praticar um ato em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de um direito. Nós estamos acostumados, meu caro, a conversar sempre de excludente e legítima defesa. Mas existem as outras, que eu acabei de falar. Exercício regular do direito, estrito cumprimento de dever legal e no exercício regular do direito. Mas vamos ao caso da legítima defesa, que é o nosso tema aqui. Sim. O que é que diz a lei? Que está em legítima defesa quem repele uma agressão injusta, atual ou iminente, usando moderadamente os meios necessários. Muito bem. O problema está, que esse projeto veio sanar, é que a legítima defesa, quem alega tem que provar. É diferente de um fato normal. Então, se há uma pessoa acusada de um homicídio, a pessoa fica inerte, ele não precisa provar sua inocência. Quem acusa, via de regra, o Ministério Público, tem que achar elementos para provar a culpa. Então, quem acusa é responsável para provar a culpa. Todos somos inocentes até prova em contrário. Certo. Mas quando se alega uma excludente, a legítima defesa no caso, quem alega tem que provar. Então, muitas vezes, quem está trabalhando na área de segurança, ele está trocando tiro, age legítima defesa, mas houve uma acusação, houve uma morte, aí ele é levado à delegacia. Evidentemente, ele está naquele conflito, ele agiu em legítima defesa. Mas pode haver a possibilidade de uma pessoa não ter agido em legítima defesa e alegar legítima defesa. Aí cria um problema. Bom, vai ser preso, vai recolher a arma, vai ter aquele protocolo, a pessoa vai ser sancionada, responde administrativamente, a família da vítima vai entrar com ação civil de reparação. Então a pessoa sofre uma série de procedimentos porque ela não teve oportunidade de provar a sua inocência. Por quê? Porque a excludente obriga a quem alega a provar. Aí que está um problema, você fica sofrendo um procedimento, aí chega lá no final, você provou que houve legítima defesa, mas você já sofreu essa perseguição penal. Todo esse constrangimento. Constrangimento. E o delegado pode não lavrar nenhuma ocorrência contra quem alega, pode, mas via de regra quando há uma prova em conteste, né? Você levou um tiro primeiro, você foi alvejado, câmaras de filmagem, aí não tem como não deixar de tomar uma providência contra o cidadão, porque há prova. Mas quando há dúvidas, via de regra a pessoa vai sofrer esse constrangimento. E o que é que diz o projeto? O projeto diz o seguinte: primeira mudança importante nesse projeto de excludentes, para complementar o que já existe no Código Penal. Se acrescentou mais uma excludente. Qual foi a excludente? Que também vale a legítima defesa, se encontra em legítima defesa, quando você pratica um ato contra uma pessoa que invadiu sua residência ou local de trabalho, que não tem isso no nosso código. No projeto original, o projeto do deputado... Tem. Jair Bolsonaro. Acrescentou isso aí. Acrescentou, então. Que no Código Penal não tinha. Então foi um complemento. Além desse complemento que eu vou falar, houve esse. E ficou uma situação como os americanos usam, né? Os americanos, se você entrar na residência, já é legítima defesa você alvejar. Sim. No Brasil, se uma pessoa invadir sua residência, desarmado, você não vai poder reagir com arma de fogo. Mas com esse acréscimo é um ponto importante. Invadir residência ou local de trabalho. É uma modificação. E a outra modificação é importantíssima, que quem alega legítima defesa no exercício de segurança pública, esse projeto não abarca a população em geral. Isso são profissionais de segurança que estejam atuando, policiais, forças armadas. Eles não poderão sofrer nenhuma sanção administrativa, responder o procedimento criminal, nem cível, até a conclusão do processo.
Então, isso aqui é fundamental. Por quê? Muitas vezes você ficava respondendo e só ia provar que agiu em legítima defesa no final. Agora, o processo corre e você só responderá se for condenado e transitar em julgado. E também não perde a arma. Se a arma for recolhida aqui pelo protocolo, teria que ser, porque foi um instrumento utilizado no fato, o Estado é obrigado a repor a arma sob cautela. Porque é uma situação constrangedora o policial ficar aguardando o procedimento e a arma recolhida. Quando se recolhe a arma que é o instrumento de trabalho, cria um constrangimento, porque não deixa de ser uma humilhação perante os pares. E não só isso, é a questão da própria segurança. Segurança, exatamente. E pode haver uma retaliação Pode com haver. relação ao ato praticado lá atrás, Lá né, atrás. que deu motivo para o Por recolhimento. familiares, ou até mesmo Isso, pela isso. vítima, se a vítima não vier a óbito. Então, essas modificações de repor a arma se precisar de perícia e não sofrer nenhuma penalidade administrativa, civil ou penal, isso aqui é o foco desse projeto. E o que é que fez o Daniel Silveira? O Daniel Silveira acrescentou essas circunstâncias desculpantes. Uhum. São circunstâncias para tirar a culpa, né? Isso aí foi o parecer dele que foi aprovado. Esse parecer dele veio melhorar ainda, ampliar o que o projeto já ampliou. Por quê? O projeto fez essas modificações de não sofrer nenhuma sanção e acrescentar a defesa do patrimônio, da residência ou de local de trabalho, também como uma nova excludente, mas o projeto que ampliou a excludente, ele não alterou o excesso. Então, as excludentes, pela lei, responde àquele que cometer excesso. Então, o exemplo mais prático disso é o quê? Você está em legítima defesa e atira. A pessoa tomba, a pessoa já foi neutralizada, mas você descarrega a arma sem necessidade. Aí você vai responder pelo excesso. Se a pessoa vier a óbito pelo excesso, você responde pelo homicídio. Aí, isso permaneceu, mesmo nesse projeto do Bolsonaro, quando era deputado, permaneceu culpado pelo excesso. O Daniel Silveira, ele acrescentou essa circunstância exculpante para tirar esse excesso. Então, foi um aperfeiçoamento em cima do aperfeiçoamento. O que é que diz esse parecer dele? Se o policial ou o agente público estiver nesse conflito armado, se ele cometer excesso, e esse excesso ter sido provocado por medo, se for provocado por estresse, ele não responderá pelo excesso. Então, o parecer do Daniel Silveira foi um aperfeiçoamento do projeto que aperfeiçoa a excludente. Então, foi muito bom, porque, às vezes, a pessoa em pânico, um policial que está encurralado, ele não tem condições de mensurar o grau da sua reação. Já acontece muito isso, quem está subindo a favela, ele está encurralado, recebendo tiro de todos os lados. Então, o medo, o estresse muito grande, o que é que ele faz? Ele sai atirando em todas as direções. E uma reação dessa poderia caracterizar o excesso. Mas se esse excesso for causado pelo medo e pelo estresse, ele não responderá pelo excesso. Então foi um aperfeiçoamento em cima do projeto aperfeiçoado. Foi muito bom. Olha, e com isso, nós vamos, é minha opinião, tá? Opinião do Zé Carlos, tá? Nós vamos ter aí um número de vítimas, né, policiais menor do que nós tivemos até hoje. Por quê? Porque muitas vezes o policial hesita em fazer o disparo, em reagir, com medo de todo esse processo, das consequências desse processo que ele pode sofrer. Outra coisa, eu tive agora em Brasília e no estande de tiro lá, foi muito legal, o Ribeiro me ajudou muito, o instrutor, e um abraço ao meu amigo Ribeiro, tá? Onde ele me mostrou que a 3 metros de distância, uma pessoa com a arma e eu com a minha pistola, a tendência é que quem está armado com a pistola vai sofrer gravemente ali e não vai ter tempo de reagir. A faca acaba sendo um instrumento muito mais letal do que a pistola. E essa aqui Coronel, eu não sei se caracteriza aqui. A pessoa me ataca com uma faca, eu reajo com a arma de fogo. É legítima defesa. Não é excesso pelo seguinte: o que caracteriza o excesso é você agir de um modo diferente do que você sofreria.
Por exemplo, se a pessoa lhe dá um soco, a legítima defesa é você dar outro soco. Mas quando você usa uma arma de fogo, a arma de fogo causa morte contra uma faca, a faca também causa. Então, é proporcional. Rapaz, Então, se alguém, tudo que você usar que possa matar é considerado legítima defesa se a agressão puder te causar morte. Por exemplo, até um taco de beisebol Sim. na cabeça, é fatal. Então, se você usa arma de fogo contra um corrente desse, é proporcional. entendi. Eu me senti muito envergonhado porque a gente tentou 10 vezes. Das 10 vezes ele me perfurou. Né? Não teve condição de reagir. Na distância de 3 metros, a pistola não vai funcionar. E outra coisa também, dependendo da situação, eu tenho muito receio de lâminas, pelo que eu já vi, o nordestino gosta muito de usar a faca. Né? Então, eu vim do sertão, e no sertão tem esse negócio de agressão com faca, etc. Mas, por exemplo, se entrar uma pessoa aqui, nessa sala com um teçado, por exemplo, e ele quiser atingir nós 4 com um teçado, ele terá facilidade de fazer isso. Sim. Agora, se ele entrar com arma de fogo, ele terá mais dificuldade em atingir nós 4 com arma de fogo do que com teçado. É verdade, se a gente começar a se movimentar aqui. Mas nós vamos agora a um pequeno intervalo e voltaremos em seguida e vamos ter aqui a participação dos nossos convidados, Vitor e o Felipe. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos em seguida. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Bem, estamos de volta aqui com o programa Direto no Alvo pela nossa Rádio Cavoc. O primeiro bloco foi fantástico. Falamos a respeito da aprovação do parecer do deputado Daniel Silveira na lei que prevê os excludentes de ilicitude. Uma lei que foi apresentada em 2017, né, pelo nosso, então, na época, deputado federal Jair Messias Bolsonaro, hoje nosso presidente. Né? E a conversa foi muito interessante e esclarecedora aqui. O coronel nos colocou coisas interessantes aqui. Tá? Esse segundo bloco nós vamos cuidar, nós vamos tratar a respeito dos possíveis acidentes em clubes de caça e nos clubes de tiro. Temos aqui, do meu lado esquerdo, o Vitor, que é bombeiro civil, especialista em resgate, e do meu lado direito, o Felipe, que é instrutor de APH. Até agora há pouco eu não sabia o que era APH. É atendimento pré-hospitalar, viu? E o coronel vai nos conduzir nesse segundo bloco. Acho que a gente vai ter um assunto aqui bastante interessante, coronel. Porque, veja só, o CAC, por ser até caçador, ele vai estar em situações de estar isolado numa área de perseguição animal. No caso nosso é o javali. E ele não vai ter um socorrista, um médico, correndo atrás do javali com ele, não vai. Né? Então, é uma possibilidade que a gente não pode considerar se um ferimento, como atender. Até me sugeriram umas orientações de um médico. Mas, se a gente for agir como médico, não vai precisar de primeiro socorro, porque se for conduzir, já tem um médico no hospital. E se o médico estiver presente, o médico vai resolver o problema. O que interessa para um clube de tiro ou um clube de caça é uma situação emergencial para manter vivo alguém até que seja conduzido. Ambos são muito experientes nisso, que eu já os conheço. Ele tem vários anos no Ponto Socorro Platão de Araújo, atendendo pessoas assim. Então, a nossa pauta, que eu falei que ele fosse objetivo, era tratar emergencialmente uma pessoa com ferimento de arma de fogo, para manter essa pessoa viva. O que inicialmente tem que se fazer? Então, essa é a nossa pauta. Eu gostaria, primeiro, iniciar perguntando para ele o que um atirador individual necessita levar para um atendimento desse, seja ele em perseguição numa atividade de caça, ou seja ele num clube de tiro com ausência de médico, assim, um kit, né? Kit para ferimento a projétil. Para um atirador individual, para que ele carregue consigo, e um para deixar no clube de tiro. Eu queria uma explicação de ambos, começando primeiro pelo nosso bombeiro civil. O que é que você sugere e você dê a sua opinião também sobre essa questão do kit. Se tiver algum para demonstrar, melhor ainda, porque você
que é amante das armas e atirador esportivo, é interessante. Inclusive, nós deixaremos depois os contatos, porque ambos têm muita experiência e podem complementar as informações em contatos pessoais aí com o público, né? Então, por objeto, o que é que você recomenda? Primeiro, para um atirador, vamos botar aqui um atirador bastante previdente que eu conheço, bem responsável, o nosso âncora, que é Sim. atirador do nosso clube, e ele também estará lá, é interessante para nós, né? Coronel, eu sou adepto daquele ditado: quem tem medo. Exatamente. Então, meu amigo, nós sabemos que a nossa atividade ela tem um risco inerente, né? O risco de um acidente que todos nós podemos sofrer a qualquer momento, né? Mas essa pauta de hoje, ela visa exatamente esclarecer a nós leigos, e eu me incluo aí nos leigos, a respeito dos procedimentos e do que seria necessário a gente carregar na nossa mochila. A gente já carrega ali a luneta, a gente já carrega ali o nosso telescópio, estojo de munição, alicate, chave de fenda, essas coisas básicas que a gente leva para o clube de tiro. E raramente, olha só, Vitor, é muito raro, eu nunca vi, a bem da verdade, eu nunca vi alguém chegar lá e colocar um kit de primeiros socorros. Temos que criar essa mentalidade. Essa mentalidade, coronel, porque não é só o risco de um tiro. Emperrou um projétil no cano do armamento. Você vai lá tirar com um alicate, ou com um canivete pequeno, ou com uma chave de fenda, e aquilo te causa um ferimento. O que você vai fazer? Você não viu na internet uma coisa assim inusitada? Um estojo vazio desceu e bateu na espoleta, você viu isso? Eu vi. Como é que é imaginar que um estojo vai bater exatamente no espoleta e deflagrar a espoleta? Entendeu? E estourou, o estojo poderia ter atingido alguém ali. Né? Exatamente. Mas diga aí, meu amigo, o que você recomenda e depois eu quero que você faça o arremate aí. Vitor, você já viu que todo mundo fala demais aqui, né, meu amigo? Então, por favor, quem está com a palavra é você. Muito bom, obrigado aí pela vez. Bom, pessoal, primeiramente a gente tem que ter uma mentalidade de prevenção, né? A gente que é da área de prevenção da segurança, né, bombeiros civis, técnico de segurança, a gente preza muito pela prevenção. Então, o que a gente prega, né? Isso levando para dentro dos clubes de tiro e de clubes de caça. Ter um ambiente especializado ali para caso aconteça um acidente dentro do estande de tiro, né? O que seria esse ambiente? O que seria, o que poderia ser agregado ali? Um kit de primeiros socorros. Um kit, tá certo que a gente está lidando com armas de fogo, né? Mas um kit primário, né? Uma bandagem, uma atadura, né? Um material de limpeza, né? Para fazer a limpeza do ferimento, mas a principal situação é a gente trabalhar em cima da prevenção. Foi falado muito aqui da questão da gente ser leigo, né? Vocês falaram, a gente é leigo nesse assunto. É uma coisa que eu discordo, que seria, acho que, de prioridade para todo atirador buscar o conhecimento de primeiros socorros, né? Porque você está lidando com equipamento ali, que é um equipamento de proteção, mas que pode causar um acidente com você. Então, o primeiro passo seria buscar o conhecimento em atendimento pré-hospitalar voltado para armas de fogo e em seguida você montar o seu kit de primeiros socorros, que não é uma coisa de outro mundo. E o que é que consta desse kit? No meu caso aqui, o meu ele está voltado para a área que eu atuo, né? Eu atuo em ambiente de selva. Hoje eu estou atuando dentro do ambiente de selva. Então, no meu kit, ele é um kit bastante básico, que eu carrego comigo no meu colete operacional, mas a gente tem um outro da equipe que está com um kit muito mais completo. Então, esse aqui eu consigo fazer o primeiro atendimento. Cheguei na vítima... Vitor, eu queria só que você falasse com o nosso ouvinte, o nosso espectador. Positivo. Fale para ele aqui, ó. Positivo. Então, vamos lá. Esse kit que eu tenho aqui é um kit que eu faço o primeiro atendimento, né? Eu chego na vítima e faço o primeiro atendimento. No meu caso aqui, ó, eu tenho várias bandagens aqui, né, comigo. Por que tá dentro desse saquinho aqui? Porque como eu tô no ambiente de selva, pode acontecer de chover, então eu não perco o meu material, tá? Eu tenho algumas ataduras, tenho gases, né? Tem um material aqui mais permeabilizado aqui pra gente fazer a compressão do ferimento, da hemorragia. Então pode ver que eu tenho bastante atadura
e bastante gás. E todas elas... Tá, mas essa aí é a aplicação dela como? Abre... Isso, exatamente. Vamos lá. Então demonstra aí, faz de conta que... Mostrando para o nosso espectador. Cheguei aqui, ó. Né? Vou sacar ela. Levou um tiro na mão. Saco ela aqui. Pode ver que ela está bem impermeabilizada aqui, bem protegida. Então, o que eu vou fazer? Existem duas situações. Se de repente eu esqueci aqui da minha gase e eu só estou com a atadura, eu posso usar somente aqui a minha gase, tá? Peguei um tiro na mão, como o senhor falou. Posso estar colocando aqui, ó. Entendeu? Fazendo a compressão no ferimento. Tá, então esse material de gás é usado para comprimir. Isso, exatamente. Tá bom? Então eu posso estar fazendo isso aqui no ferimento. Consegui estancar o sangue aqui da mão, do acidente que eu tenho com um tiro na mão. O que eu faço aqui, ó? Posso estar fazendo A imobilização. a imobilização aqui do ferimento na minha mão. Tá, então já aprendemos que tem que levar gás. Sim, E essa gás é usada para pressionar, pressionar o o orifício onde Tá. foi feito. E o que é que tem mais além da gás? Cara, aqui eu tenho o soro, né, para fazer a limpeza, Certo. tá? Tenho soro. De repente, num acidente, atingir a minha perna, preciso cortar a minha roupa para mim poder fazer o atendimento. Eu tenho uma tesoura ponta-romba, Corta. entendeu? Às vezes tem calça muito resistente. Exatamente. Então, esse aqui é um equipamento de suma Mas eu estou importância. vendo que essa tesoura é uma tesoura que eu nunca vi desse tipo. É toda torta? Ela envergou ou é assim mesmo? Não, é assim mesmo. Justamente para quê? Para que não tenha um perigo de a vítima já é vítima. Aumentar a lesão, né? Exatamente. Então, o que acontece? Eu coloco aqui na roupa e eu não essa- causo acidente essa na tesoura vítima. tem no mercado para Sim, vender? sim, Tá. sim. Essa aqui, Fácil acesso. Ah, essa aqui é de fácil acesso, que a gente encontra em lojas especializadas em equipamento hospitalar, a gente encontra ela de fácil acesso. legal. E o que mais? Bom, aqui eu tenho, nesse saquinho aqui eu tenho uma luva de procedimento, tá? Que pode ver que tá bem, justamente para fazer procedimento, porque sempre que a gente for fazer atendimento em uma outra pessoa, vai parecer soar um pouco pesado, mas a gente sempre tem que atentar para a nossa segurança, para a nossa biossegurança. Então, toda vez que eu for fazer atendimento em uma outra pessoa, eu sempre tenho que analisar. Até porque a gente não conhece. Exatamente. essa O pessoa, pensamento né? que a gente tem que adotar. Sim. Não é preconceito nem nada, mas eu tenho que sempre imaginar que essa pessoa está infectada com alguma coisa. Então eu não posso ir de cara limpa para fazer o atendimento nessa E não é só o HIV, também hepatite e tantas outras enfermidades que nós estamos sujeitos, né? A contaminação pelas secreções humanas. E o Sim, sangue, perfeitamente. uma dessas. E também pode até contaminar a própria vítima. A própria Se você tiver vítima. com a mão suja, alguma coisa. Isso. E o que teria mais aí? Depois eu quero que você faça o seu arremate aí disso aqui tudo, tá? Não, eu estou achando interessante, Coronel, pelo seguinte, porque o Vitor está falando de uma ocorrência na selva. Na selva, Então, individual. Individual, ali é o primeiro contato. Está caçando javali. Isso. Que, pelo amor de Deus, está chegando aqui, né? Pelo outro lado, a gente vai ter aqui o Felipe, que são o atendimento pré-hospitalar, que tem uma pequena diferença aí. Eu notei uma pequena diferença na nossa conversa antes do programa. Né? Mas, para o caçador e para o pescador também, que está lá no meio do rio, o ferimento pode não ser apenas de arma de fogo ou de uma lâmina, mas pode ser um ataque de um animal qualquer. Né? Você fez um complemento importante. Via de regra, os clubes de atiradores também são clubes de pesca, caça. Então, esse é importante, esse kit para a pessoa que está caçando e pescando, porque via de regra ele vai estar só, né? Vai estar distante de um profissional de saúde. E o que teria mais aí? Bom, a gente tem aqui a manta iluminizada, que aqui no caso para hipotermia, para proteger, de repente, essa pessoa tá ferida, se feriu no caso, e ela não conseguiu
sair do local e ela precisa se proteger. Então eu consigo usar essa manta iluminizada aqui. E ela é resistente. Sim, é resistente. Não é tão resistente, mas ela protege. Principalmente contra o frio e algumas A intempéries. hipotermia. A função principal dela é estabilizar a temperatura do corpo. Estabilizar, né? Isso. A temperatura para que a pessoa não entre Em choque em choque hipotérmico. hipotérmico. Exatamente. E no mais é isso, né? Como a gente falou, esse aqui é o kit primário que eu carrego comigo para mim fazer aquele primeiro atendimento em mim, né? No meu caso, o bombeiro civil atuando nessa situação. O outro da minha equipe tem um kit muito mais completo, né? Cada um carrega um individual, né? Mas a gente encontrou a vítima, a gente faz o primeiro atendimento, verifica o que é preciso fazer mais, com isso a gente, com o restante do equipamento, a gente imobiliza a vítima e faz o transporte da vítima para um local seguro e onde tenha o socorro especializado, que no caso são bombeiros. Só me permite uma pergunta aqui ao Vitor. Coronel, nós vamos fazer um pequeno intervalo agora, tá? E nós voltaremos, aí nós vamos voltar aqui com o Felipe, que vai concluir esse assunto, e para a gente fechar o programa, porque às 3:55 nós teremos o nosso bloco de notícias. Então a gente vai para um pequeno intervalo agora e voltamos em seguida. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Pagando bem aí? Bem, mais uma vez estamos de volta aqui com o programa Direto no Alvo pela Rádio Cavoc. O Felipe precisou dar uma saída rapidinha aqui, mas logo em seguida ele está voltando e... Eu ia fazer uma pergunta para ele aqui. Por favor, coronel. Eu queria saber o seguinte, eu entendi aqui a água aqui para o soro, para lavar, essas ataduras para pressionar, isso aqui é um kit básico para quem está isolado. E nesse kit, há necessidade de algum medicamento, assim, emergencial, você poderia usar algum comprimido, alguma coisa? Ou isso aqui é o que consta nesse kit individual, ou tem algum tipo de medicamento? No caso de medicamento, isso é uma situação muito particular, né? Depende, a gente que é bombeiro civil, a gente não tem autorização para fazer nenhuma aplicação, nem receitar nenhum tipo de medicamento, né? Mas aí, dependendo da situação, né? Não estou falando que a gente está recomendando ter. O ideal seria o quê? Cada atirador, cada CAC vai com o seu médico ali e pede para ele prescrever, né, o que ele poderia usar em caso de um acidente com arma de fogo, né? Eu, na situação de bombeiro civil, eu não posso estar aqui falando, o remédio tal eu posso estar repassando. Usar como um padrão, porque exatamente. A gente não sabe das alergias, das comorbidades do atirador, e aí seria uma coisa meio que não muito prudente. Corre né? risco, né? Eu tive conversando aqui com o Felipe, que está voltando agora, e o Felipe, tem, como ele trata do atendimento pré-hospitalar, né, ele tem no kit dele algumas coisas além disso aí, mas são todas emergenciais. Então, Felipe, você não estava presente aqui, o coronel perguntou para o Vitor quais seriam os medicamentos que poderiam ser levados no kit de primeiros socorros. E, obviamente, o Felipe falou, olha, a gente não recomenda nada, porque nós não temos essa autoridade, nós não temos essa habilitação para prescrever, mas você, como um atendimento primário, né, você encontra uma pessoa ferida ali, né, a pessoa está sentindo dor, tem alguma coisa que é padrão para dor. Você está sentindo, está tendo uma hemorragia. Então, por favor, Felipe, mostre para a gente aqui, fale um pouco para a gente da sua especialidade propriamente dita. Tá, então vamos fazer um adendo só na questão do meu parâmetro de trabalho. Eu sou coachman do Conselho Mundial de MMA. Então, há 9 anos eu venho atuando na urgência e emergência no trauma. E recentemente, nos últimos anos, eu tenho podido fazer parcerias com o Coronel Varela para nós levarmos esse pouco conhecimento para as atividades dentro do stand e para as atividades de instrução e afins. Inclusive, está previsto um curso. O curso para a audiência, se tiver interesse, nós vamos pautar ainda uma data, tornar público, um curso desse atendimento pré-hospitalar, lá no Clube de Tiro. Contenção de hemorragias, atendimento pré-hospitalar, imobilizações ortopédicas, porque eventualmente acontece o projétil danificar, lesionar o osso e
precisar de abordagens específicas para aquele tipo de trauma. E eu acho que vai ser bem legal, porque aí a gente vai poder convidar a equipe de externa aqui da rádio para fazer esse acompanhamento lá, e nós fazemos demonstrações naquele boneco, não sei como é que é o nome. Bob, né? O Bob, aquele coitado, rapaz, que ele sofre, hein, Felipe? É o cara que mais sofre É nas o cara que atividades. mais sofre nessas áreas. Mas então, Felipe, com relação à pergunta do coronel, quais seriam os medicamentos, assim, emergência, e um profissional como você, o que você levaria? No que concerne a emergências, nós vamos atender de acordo com a situação. Por exemplo, se eu tenho uma hemorragia sanguinante, fiz um extravasamento arterial, seja por contato com lâmina, seja mordida de um animal de grande ou médio porte, ou o próprio projétil de arma de fogo. Nesses casos, eu vou usar os meios de fortuna para evitar o uso de medicamentos. Nós conseguimos usar alguns medicamentos bem específicos. Por exemplo, se foi algo bem superficial, eu consigo usar vaselina com adrenalina, que é o que nós usamos, por exemplo, nos eventos de MMA. Quando nós falamos de uma contenção de hemorragia mais massiva, mais específica, aí eu vou ter que fazer o uso de dispositivos. Por exemplo, como o torniquete, que eu acho que boa parte dos profissionais da área de segurança conhecem, tá bom? Esse dispositivo, há muito tempo foi banido, tá bom? Porque havia uma negligência na questão do aprendizado. A galera não queria realmente aprender a utilizar o dispositivo. Então, foi banido por um tempo, porque possivelmente causaria sequelas irreversíveis. Hoje, os institutos que ministram o curso, por exemplo, de APH tático, que é a situação de resgate sob linha quente, aí nós utilizamos dentro dessas atividades esse dispositivo, que funciona de que forma? Para fazer a contenção da hemorragia. Ele vai diminuir o fluxo de sangue via artéria para as extremidades. Deve ser usado apenas em extremidades, tá bom? Isso aí tem para vender no comércio. Esse tem para vender no comércio. Tem aqueles segunda linha, que nós conseguimos aí em torno de 60, 80 reais, e tem o de primeira linha, que custa em torno de 300 reais. Como é que é a aplicação dele aí? Tá. A primeiro... Ele funciona como um velcro, né? Ele tem o velcro, tem o dispositivo de alavanca, e ele vai funcionar da seguinte forma. Digamos que, eventualmente, nós tenhamos uma situação de hemorragia arterial no braço esquerdo. Eu vou instalar o meu dispositivo, transportar o velcro para fora, fixar. Dentro do dispositivo, eu vou conseguir rodar essa alavanca. Essa alavanca vai pressionando o tecido do dispositivo, né? E ele vai comprimindo os tecidos moles para depois até estancar a hemorragia. Tá bom? Aí eu vou velcrar, eu vou finalizar, velcro. Agora, isso tem um tempo de uso, né? Não pode exceder, não é isso? O que acontece? O tempo de uso que nós, com o qual nós trabalhamos... Isso está me incomodando. Estou com medo que você sofreu a lesão permanente. Mas seria bom mais diminuir o tempo, né? Seria interessante. O que acontece? O tempo de uso do torniquete está avaliado em torno de 2 a 3 horas. Mas por que se pede para usar durante 2 a 3 horas? Porque a partir disso eu tenho sequelas irreversíveis. Tá bom? Mas não necessariamente deve só passar 2 horas. Eu posso utilizar e aguardar o resgate. Por exemplo, se eu estou numa unidade longe de suporte médico, que eu preciso de transporte fluvial ou transporte de alguma outra forma, que seja inviável, daí eu consigo usar esse dispositivo pelo tempo que julgar necessário. Aqui dentro do dispositivo tem um local, tem escrito time. Serve exatamente para eu colocar o horário em que foi instalado o dispositivo, para que a equipe que vai receber esse paciente, essa vítima na unidade, ele vai se orientar. E ele vai saber qual abordagem fazer de acordo com o tempo que está inserido e, óbvio, a avaliação do paciente com sinais vitais e afins. Nós temos muita notícia, Felipe, aí são relatos históricos, coronel, e o senhor deve estar muito a par disso. Na Segunda Guerra, em que se fazia esse torniquete e deixava lá, quando ia ver a lesão provocada pelo torniquete, era mais grave do que o ferimento original. Né? Então, como é que eu uso o parâmetro para diferenciar? Eu vou fazer a avaliação para saber se a minha vítima tem um sangramento venoso ou arterial. O torniquete deve ser aplicado exclusivamente nas situações de sangramento arterial.
Perfeito? O sangramento venoso, aí eu vou fazer o curativo que sugerido, por exemplo, pelo Brandão. Eu posso fazer um curativo oclusivo, se eu tiver uma cavidade que precise ser ocluída, que está sangrando por intermédio da cavidade, e eu posso fazer um curativo compressivo, se eventualmente a laceração for superficial, por exemplo, grupo muscular, algo mais... Mas aí eu vou pedir para que você explique sobre esses dois no próximo bloco. Guarda isso aí. Perfeito. É melhor não tocar nesse assunto, porque eu vi objetos aí inimagináveis para uso nesses casos. Coronel. E acredite, esse é o básico. É o básico, Esse né? ainda é o É básico. o básico. Mas é um kit simples. Esse é o meu kit pessoal, meu particular. Pesa menos de 1,5 kg. Bem menos de 1 kg, talvez. E contém muito material para dar um suporte excelente dentro de qualquer atividade. Óbvio que eu também não vou dar um suporte para 200 pessoas. Isso aqui é um kit para um atendimento, no máximo 2. Entendi. Mas pode ficar à vontade. Então, Felipe, nós vamos para um pequeno intervalo agora, tá? A cada hora, faltando 5 minutos para a hora cheia, nós temos um bloco de notícias e nós vamos entrar agora direto da redação. E assim que terminar esse bloco, a gente volta com esse assunto. Eu quero que você mostre seu kit, porque eu achei fantástico. Bicho, que tem coisa que a gente nem imagina que pode nos ajudar a salvar uma vida. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Bem, estamos de volta aqui com o programa Direto no Alvo. E mais uma informação para os nossos queridos ouvintes. Nesses últimos anos, depois da posse do presidente Bolsonaro e do incentivo às armas, né, nós tivemos um aumento aí em torno de 200 e poucos % no número de venda de armas de fogo. E, pasmem, nesse mesmo período nós tivemos uma redução de 34% no número de homicídios com armas de fogo. Então, quer dizer, o aumento de armas nas mãos da população civil significa uma redução proporcional no número de mortes com armas de fogo. Isso é significativo, isso mostra que não é a arma que mata, a arma é para defesa e inibe o crime, coronel. É verdade. Então, nós estávamos conversando aqui no intervalo, coronel, o que nós temos que lutar daqui para frente é para que esse direito seja perpetuado, né? Porque na história do Brasil, nós sempre tivemos direito a armas de fogo. Nós só perdemos esse direito em 2003, quando o Estatuto do Desarmamento não atendeu aos anseios do povo no plebiscito, no referendo popular. Né? Não atendeu os anseios do povo. E agora, a oposição, quem lidera não as pesquisas, quem lidera a oposição fala em fechar o clube de tiro. E criar clube de livro, para o cidadão pouco ler, né? O CTA é infechável. Graças a Deus. Então, Felipe, vamos lá. Nós temos aqui o kit do atendimento pré-hospitalar, Felipe. Você pode nos mostrar, pode nos explicar o que tem nesse kit? Perfeitamente. Os dispositivos que estão sendo utilizados aqui hoje, lembrando, há um curso, há um treinamento básico a ser ofertado para que a pessoa possa utilizar desses materiais instrumentais. Obviamente que eu não vou ensinar a fazer cirurgia, eu não vou ensinar a fazer procedimentos intra-hospitalares, procedimentos médicos. O que nós trazemos aqui de materiais são coisas simples que nós temos ali no dia a dia, no Atendimento cotidiano, emergencial. para emergência e que custe menos de R$50. Ah, que ótimo. Incrível. Menos de R$50 é que é e você importante. consegue ajudar diversas pessoas em diversas situações, não exclusivamente dentro do stand, certo? Então nós temos a gaze, certo? Que o colega Brandão já até mostrou, né? Já exemplificou. Dispositivo que pode ser utilizado para curativo compressivo e oclusivo, tá bom? Nós temos esparadrapo, básico do básico. Talvez esse seja o mais caro do Pois kit. é. Incrivelmente é o mais caro do kit. Básico, mas eu sempre ando uma pomada para queimadura, para evitar situações. A tesoura romba, é de extrema necessidade nas nossas atividades.
principalmente nas atividades de rua. Soro para fazer a antisepsia do ferimento, para fazer uma limpeza prévia. Material de acesso, aí lembrando que esse fica limitado, restrito aos profissionais da área da saúde, Sim, tá sim. bom? Quem precisar aí, eventualmente, deve procurar as instituições que credenciam. Material de acesso intravenoso, que precise para eventualmente fazer uma medicação ou fazer o acesso para aguardar já a remoção. Você já está facilitando, você está deixando pronto para quem vai receber, para o médico que estiver recebendo, ele já passar a medicação de acordo com a situação, de acordo com a necessidade daquele paciente. Perfeito? Gaze, certo? Gaze simples, tudo baratinho, Tudo que a gente muito encontra numa farmácia. no nosso dia a dia, na No nossa nosso dia a farmácia. E aí nós temos coisas interessantes, coisas diferentes. Que são curiosas, coronel. Essas são curiosas. Por favor. Eu tô curioso porque está vendo um suspense. Então, vamos lá. Eu já tô vendo assim, se eu for menino, eu quero saber o que eu vou usar. É melhor saber, certo? É melhor saber. Não, isso não vai acontecer. Então, nós temos esse dispositivo aqui, que é um absorvente feminino. Simples. Então, acabou o suspense. Esse é um dos. É um dois, tá? Esse é um dos protocolos que nós podemos Isso aí utilizar. para oclusão em caso de um ferimento ativo. Perfeitamente. No caso de Então- oclusão, o que vai acontecer? Então pode colocar esse absorvente num ferimento. É interessante, né? Que isso é barato, né? E é Barato. fácil de E conseguir. funciona, né? Centavos, a unidade de E qual a centavos. vantagem de usar esse absorvente? O que acontece? Ao invés de eu usar 5 maços disso aqui, 5 pacotinhos da gase estéreo, eu posso utilizar um único dispositivo que também vem estéreo. Eu vou abrir e vou inserir na parte onde precisa ser, onde houve o ferimento. Acho melhor você parar com esse jeito. Então, Porque ele tem um material que absorve, né? perfeitamente. Qual a função dele? expande Expande. e interrompe a hemorragia, né? Achei interessante. Perfeitamente. Ele vai interromper a hemorragia e à medida que ele for abrindo, que ele for expandindo, ele vai aumentando a compressão e vai facilitar no processo de coagulação. Pô, interessante. Interessante, porque a gente conhece o da toalha, que fica ali pressionando, né? Isso. Não, eu posso fazer o curativo compressivo, mas aí nós temos situações e situações. Por exemplo, esse eu utilizo para um objeto transfixante ou para quando o projétil ficou interno, ele ficou alojado e daí eu tenho a possibilidade de fazer a contenção da hemorragia de forma concisa lá dentro. Se aumenta a possibilidade de sobrevida Com daquele certeza. que está ferido. Com certeza. Agora, nós Eu falamos... já fazia uma entrevista, essa curiosidade. Eu não sabia que tem tanta. Você está vendo? É. Não, e coisas, os medicamentos, que lógico que não é um leigo que vai usar, mas ele me mostrou aqui essa caixinha. Porque tem medicamento que não é controlado, que não é. Sim, sim. Lembrando que esses medicamentos aqui são de uso interno, tá bom? São de uso da situação de urgência e emergência pelo profissional especialista, Aham. certo? A caixinha é uma caixinha de lanterna, Olha só. meio de fortuna. Aconteceu, calhou, tá bom? Aí nós temos, para situações extremas, lembrando, anestésico, muito simples, mais um OB, mais um absorvente, Esse porque... Rapaz, gosta desse negócio. rapaz. Então... Você tá com a intenção, né? Também acho. É porque a eficácia dele é tão grande e ele é tão simples e tão minúsculo que é muito mais viável ter 5 desses do que na Porque maioria é das uma vezes. toalha. Não, quando você me mostrou aqui antes do início do programa, eu falei, mas rapaz, nunca tinha pensado num negócio desse. É? Aí nós temos a adrenalina, que é utilizado No caso como de um meio de choque, fortuna. né? Pode ser na questão do choque anafilático, mas também é utilizado para contenção de hemorragias, tá Uhum. bom? Aí eu não vou entrar no mérito, lembrando que esse é do profissional executando o exercício da função. Nós temos tramal, tá bom? Para alívio da dor, e vitamina K para remoção, para diminuição de hemorragias. Certo? Assim, lembrando sempre que esses medicamentos que ele tá nos mostrando agora só podem ser usados por um profissional habilitado. Não dá para um leigo utilizar isso. Para um leigo, nós ficaríamos com o que o Vitor nos mostrou
E até mesmo com o OB. O OB. Ainda tem o mods. Quer dizer, mods é da minha época, que sou antigo, né? Mas o absorvente higiênico, rapaz. Antes de finalizar, eu gostaria de mostrar o bisturi, que é simples, básico e também faz parte do nosso kit para resolução de alguns... Que nós já de algumas tivemos até situações. naquele finado kit que nós éramos obrigados a ter dentro do carro, lembra? Sim, Você lembra? sim, Foi perfeitamente. obrigatório durante o Perfeitamente. tempo. Eu fico me perguntando, uma pessoa que não tem habilitação para isso, utilizar O ideal é bisturi, não usar. ele vai se machucar, vai O ideal é não usar. não usar esse tipo de Como coisa. o colega falou, eu já tenho um ferimento, eu já tenho uma vítima, eu vou piorar ou eu vou gerar uma nova vítima. Uma nova, Então, exatamente. Se não sabe, se não tem protocolo, se não tem respaldo técnico para utilizar, evita. Tá bom? Aí nós temos o último meio de fortuna, que foi aquela Você tá vendo? O absorvente, Esse né? rapaz é incrível, simples e, repito, barato. barato e que funciona. É né? estéreo e funciona melhor do que 5 ou 10 unidades de gás dessa. Você tá vendo? Porque a função é a mesma, é favorecer o processo de coagulação, estancar e amenizar o sangramento. Só isso. Simples, simples. Perfeito. Coronel, eu só tenho a agradecer aos nossos convidados, ao senhor que elaborou essa pauta. E outra, eu quero fazer um convite aqui para os nossos ouvintes, para os nossos colegas que estão do outro lado nos assistindo, que em breve nós teremos no CTA Um curso de atendimento pré-hospitalar. Eu fiz esse convite para ele, é um profissional muito experiente e os dois devem ter de participação. Então, vejam só, essa pauta aqui, ela foi mais para despertar a curiosidade e saber o que é que se pode fazer. Mas o CTA vai fazer um curso de atendimento pré-hospitalar visando a prática, né? Então, vai ser colocado aqui o telefone de contato para aqueles que queiram entrar em contato com os nossos especialistas para se aprofundar no assunto de primeiro socorro. Então, fica aí, vai ser colocado na tela, né? Sim, sim. Então, para que a gente divulgue o trabalho deles para aqueles que têm curiosidade. Porque isso aqui, em 15, 20 minutos, a intenção disso é saber que se tem Só procedimento. despertar a curiosidade. Despertar a curiosidade e o interesse também, porque tem coisas até que eu já tive várias discussões sobre isso, mas cada vez é mais curioso. A gente fica. Agora eu não sabia desse absorvente. Pois é. Perfeito. Então, nós temos 1 minuto. Apenas gostaria de agradecer e as suas considerações finais. Só pra gente. Só agradecer pelo convite, obrigado, Coronel, obrigado ao anfitrião, Felipe, por ter me chamado também. E é isso aí, estamos à disposição. Precisando, só chamar. Muito obrigado, Vitor. Felipe, Então, reitero a satisfação de estar podendo dividir um pouquinho do conhecimento e talvez incentivando que os colegas possam procurar esse tipo de conhecimento, que acreditem, não é só dentro do stand, é na vida, na rotina de vocês, é dentro do de casa, né? domicílio para qualquer outra atividade. muito, tá certo? muito legal, Felipe. Muito obrigado pela sua presença. Satisfação. Coronel, por favor. Bom, eu agradeço a todos aqueles que nos acompanham, dê o seu like, né, para ajudar a nossa querida Rádio Cavó, que é a voz dos atiradores aí no Amazonas. E eu quero manifestar aqui minha gratidão a ambos. Até a próxima semana. Eu estarei viajando amanhã para Apuí, para o clube que vai ser inaugurado lá nessa nossa onda de inaugurar o clube. De lá eu mandarei informações para que você faça aqui uma edição e veja o que é interessante divulgar. E expressar a minha alegria pelo seu retorno, tá? Opa, muito obrigado. Nós estamos fazendo aqui um pedido de condução coercitiva. Voltei. Mas um grande abraço a todos e até a próxima semana. Bem, mais uma vez eu quero agradecer aos nossos convidados, ao Coronel que está aqui, e dizer que essa força que o senhor tem dado, que o CTA tem dado, a divulgação da nossa atividade, a atividade do tiro desportivo, do CAC, né, é fantástico, porque no Amazonas, se nós temos a divulgação dessa atividade, é graças ao senhor, é graças ao CTA. E por isso nós somos muito gratos, Coronel. Eu que agradeço. Voltaremos na próxima semana com o programa Direto no Alvo, aqui pela Rádio Cavoc. Por favor, dê o seu like, seu dislike, compartilhe e esteja sempre conosco aqui, porque toda semana nós temos um assunto novo, interessante para compartilhar com vocês. Muito obrigado, até a próxima semana.
Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoc!